Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E neste último vídeo de 2020, como havíamos combinado na semana passada, vamos falar um pouco sobre circulação sanguínea, certo? Nós estávamos conversando sobre o miocárdio e, como vocês sabem, a função primária do miocárdio é bombear o sangue, certo? Então, qualquer livro de fisiologia que vocês forem procurar informação, pesquisar, estudar, enfim, vocês vão encontrar na fisiologia do sistema muscular o miocárdio e junto com informações específicas do miocárdio, como por exemplo aquelas que nós tratamos na semana passada, vocês vão encontrar também informações sobre a circulação sanguínea. Lembrando para vocês que eu chamo a atenção sempre circulação sanguínea, porque nós também temos a circulação linfática, certo? Mas hoje conversamos sobre a circulação sanguínea. Sangue este, que vocês também sabem, é constituído, didaticamente, digamos assim, por uma porção líquida, que a gente conhece como plasma sanguíneo, e por uma porção, uma parte sólida, formada pelas células sanguíneas, certo? Muito bem. Vocês observam nesta figura representada aí que o sangue passa pelo coração 2 vezes, neste processo cíclico que é a circulação. E por isso, nós podemos, de novo, didaticamente, dividir a circulação sanguínea em circulação pulmonar, ou pequena circulação, e a circulação sistêmica, ou grande circulação, certo? Bom, se nós considerarmos a circulação pulmonar, verificamos que o ventrículo direito, como está identificado aqui, bombeando o sangue para as artérias pulmonares, onde eu marquei aqui agora, certo? Faz com que o sangue, então, caia no que chamamos de circulação pulmonar. E através das artérias pulmonares, direita e esquerda, o sangue chega aos capilares pulmonares, que é esta rede aqui que está mostrando para vocês, que eu estou agora circulando, e que está em contato direto com o epitélio alveolar, ou seja, o sangue que passa pelos capilares pulmonares é o sangue que faz as trocas de gases com os alvéolos. Quando a gente vai falar sobre isso na fisiologia do sistema pulmonar, tá? Mas quando nós falamos troca de gases, estes gases, na verdade, são 2, oxigênio e CO2. Então, o sangue, ao passar pelos alvéolos, ocorrem as trocas, entre oxigênio, entre sangue e alvéolos, alvéolos e sangue, ou seja, troca de oxigênio e de CO2. Por isso, o objetivo da circulação pulmonar é oxigenar o sangue e deixar nos alvéolos uma grande quantidade de CO2, de gás carbônico. Tá? Após a passagem do sangue pelos capilares pulmonares, eles caem nas veias pulmonares e, como a figura mostra para vocês, retornam ao coração, chegando agora ao átrio esquerdo. Tá? Do átrio esquerdo, este sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo, por sua vez, bombeia o sangue para a artéria aorta. No momento em que o sangue cai na artéria aorta,
ele agora está na circulação sistêmica. E ele vai chegando às diversas artérias, como mostra a figura, e a todos os capilares sistêmicos, ou seja, os capilares que irrigam todas as nossas células. Não existe uma célula no nosso organismo que não dependa de nutrientes sanguíneos. Então, não existe uma célula no nosso organismo que não tenha contato direto ali com um capilar sanguíneo, para que possa ocorrer as trocas, de novo agora, entre capilares sistêmicos e células, capilares sistêmicos. E esses capilares sistêmicos, que fazem parte da circulação sistêmica, obviamente, né, estão representados aqui, ó, né, e nós os possuímos em todo o nosso corpo. Após essas trocas entre capilares sistêmicos e células, entre células e capilares sistêmicos, cuja função da circulação sistêmica é nutrir as células e captar das células todas as substâncias que a célula secreta, né? E quando eu digo a célula secreta, ela secreta muitas coisas que são importantes para outras células, né? E a corrente sanguínea é uma forma de comunicação entre células, certo? E também a célula libera na corrente sanguínea os seus, digamos assim, as substâncias que são oriundas do seu metabolismo e que não podem permanecer no seu interior porque aconteceria um acúmulo e isso poderia ser tóxico para a célula. Melhor exemplo, CO2. Tá? Então, quando eu digo que o objetivo da circulação sistêmica é nutrir os tecidos, eu estou me referindo a todos os nutrientes que são necessários para a célula e também oxigênio. Tá? Então, através da circulação sistêmica, o oxigênio chega, né, pode passar dos capilares sistêmicos para as células. E através da circulação sistêmica, a célula libera, entre outras coisas, CO2, que é oriunda do seu metabolismo, né, do metabolismo celular, no sangue, e este CO2, então, é conduzido através da circulação sistêmica, agora já a partir da veia cava, né? da veia cava inferior, superior, e finalmente veia cava, fazendo com que a circulação sistêmica, então, retorne agora ao átrio direito. Do átrio direito, nós já vimos isso, é bombeado para o ventrículo direito, posteriormente, na artéria pulmonar, ou seja, fechamos o ciclo e reinicia novamente. Tá? A circulação é um evento cíclico, né? Não pode parar e está sempre se repetindo. Muito bem. O que eu quero chamar a atenção de vocês também é o seguinte: quando a gente observa, deixa eu apagar aqui, quando a gente observa um desenho como este, que vocês estão vendo nessa figura, e é bastante comum, né, a gente encontrar essas figuras, normalmente o sangue arterial, ele eu vou dividir aqui, ó, né, mais ou menos, a circulação sistêmica da circulação pulmonar. Vou fazer uma divisão meio arbitrária aqui. Tá? Mas, normalmente, esses desenhos nos trazem o sangue arterial em vermelho e o sangue venoso em azul. Isto quando a gente se refere à circulação sistêmica. Tá? Circulação sistêmica que está abaixo ali da linha laranja, mais ou menos. Tá? Vou abreviar aqui porque é difícil escrever com essa caneta. Circulação sistêmica. Tá?
O que vocês têm que considerar quando vocês olham, de novo, uma figura como essa, em que mostra para vocês ambas circulações, ou seja, sistêmica e pulmonar, que é o que aparece agora acima da figura, né, acima da linha laranja, né, certo? Circulação pulmonar, vocês têm que considerar o seguinte. Em vermelho, vocês estão vendo o sangue rico em oxigênio. Tá? O sangue rico em oxigênio. E em azul, vocês estão vendo o sangue pobre em oxigênio. Quando eu digo sangue rico em oxigênio, eu estou dizendo rico em oxigênio e pobre em CO2. Quando eu estou dizendo, que é o sangue vermelho, quando eu estou me referindo ao sangue que aqui ele pintou de azul, eu estou dizendo que é um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, certo? Então, aquela história de que o sangue rico em oxigênio circula nas artérias só é verdade quando a gente se refere à circulação sistêmica. Porque se nós nos referimos à circulação pulmonar, vocês estão vendo em vermelho o sangue rico em oxigênio e pobre em CO2 circulando pelas veias, certo? Então, repito, chamo a atenção de vocês, porque a gente aprende isso no colégio, né? Ah, o sangue rico em... Não sei vocês, mas na minha época a gente aprendia assim, lá nas aulas de ciências ainda, né? Na minha época, primeiro grau, hoje ensino fundamental, né? E as aulas de ciência, eu lembro que as primeiras aulas de ciência que a gente tinha uma noção do corpo humano, assim, era lá no 4º ano, né? Aí depois a gente voltava a falar já no 2º grau, né? Nas aulas de biologia, aí já tinham disciplinas separadas, né? E aí a gente estudava o corpo humano de novo na biologia. Se eu não me engano, talvez 2º ano, né? 2º ano do 2º grau. Aí a gente estudava com mais detalhes. Mas eu lembro que lá no colégio a gente estudava que o sangue rico em oxigênio é o sangue que circula pelas artérias, né? Isto é verdade, isto é meia verdade, digamos assim. É verdade, repito, se vocês se referirem à circulação sistêmica, porque se vocês se referirem à circulação pulmonar, ó, o sangue rico em oxigênio e pobre em CO2 circula pelas veias, né? Porque o sangue, pessoal, e isso vale, se vocês observarem, né? Agora vamos pegar uma outra cor aqui, Se a gente dividir esta figura assim, ó, na vertical, certo? Aí a gente consegue ver melhor o que eu estou dizendo para vocês, né? Aí vocês conseguem ver que o sangue à direita da linha preta ali, desta linha vertical, é um sangue rico em oxigênio. E à esquerda, né, a nossa esquerda ali, o sangue circulando em azul é o sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, certo? E se a gente observar esta mesma figura vertical, à direita, vocês verão que o sangue sai do coração pela artéria, aorta, que ele retorna ao coração pela veia cava, que ele sai do coração, do ventrículo direito aí, né, pela artéria pulmonar, e ele retorna ao átrio esquerdo pela veia pulmonar, ou seja, o sangue sempre sai do coração através de artérias, e ele sempre retorna ao coração através das veias, tá? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso na universidade, mas eu faço sempre questão de deixar muito claro, porque às vezes a gente traz forte ainda essa ideia lá do colégio, né?
e de que sangue rico em oxigênio circula por artérias e sangue pobre em oxigênio circula pelas veias. E se a gente considerar circulação pulmonar e sistêmica, isso não é verdade, tá? Muito bem. Então, dito isto, agora vamos fazer o seguinte, ó. Na próxima figura, vocês vão ver que nós iremos nos referir ao que está acontecendo nos capilares sanguíneos, tá? Nos capilares sanguíneos. Isto serve para capilares sistêmicos, mas também vai servir para capilares pulmonares, ou seja, serve para capilares em geral. Antes de nós focarmos especificamente nos capilares, eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra coisa, que são os tipos de vasos sanguíneos que nós possuímos, tá? E é o que vocês verão na próxima figura. Aqui, ó, vocês estão vendo representados, acho que vocês já estudaram anatomia, mas não custa relembrá-los, né? O conhecimento não ocupa espaço. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Deixa eu pegar minha caneta de novo. Vocês estão vendo aqui representados, tá, os diferentes tipos de vasos sanguíneos que nós possuímos. Então, artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá? Então, isso aqui mostra para vocês uma ordem em que o sangue sai das artérias, chega nas arteríolas, depois aos capilares sanguíneos, depois chega nas vênulas, depois as veias, aí coração, né, como nós vimos antes, e depois do coração, do miocárdio, é bombeado para as artérias e assim sucessivamente. Muito bem. Então, qual é a diferença, a grande diferença entre esses diferentes tipos de vasos sanguíneos? Bom, basicamente, a diferença deles são os constituintes da sua parede, que estão demonstrados aqui, ó. Endotélio, ele chamou aqui tecido elástico, músculo, ou seja, obviamente é músculo liso, né? Nós já conversamos que toda a musculatura que existe na parede dos vasos sanguíneos é músculo liso e, portanto, nós temos controle, ou o controle sobre essa musculatura é involuntária, e mais externamente a camada de tecido fibroso, tá? Então, isso aqui está mostrando para vocês, né, a parede da artéria e aquelas camadas ali, sendo o endotélio a camada mais interna no vaso sanguíneo, certo? E o tecido fibroso, né, aqui, a camada mais externa do vaso sanguíneo. Não é fácil de circular isso aqui, mas vamos lá. Então tá, é essa ordem que aparece aqui. E vocês vão observar que a artéria tem essas 4 camadas, certo? Vocês observam também que as veias também têm essas 4 camadas, mesmo que a parede da artéria seja mais espessa que a parede das veias, ambas têm parede constituída por essas 4 camadas. Se a gente observa agora as arteríolas, vocês vão ver que a parede da arteríola já é bem mais fina, constituída basicamente por endotélio e por músculo liso, né? Certo? Se nós observarmos a parede das vênulas, também uma camada endotelial e uma camada do tecido fibroso, certo? Então, arteríola e arteríolas e vênulas já têm parede bem mais fina do que as artérias e do que as veias. Muito bem.
Mas o que nos interessa aqui, é por isso que eu vou apagar agora, o que nos interessa aqui são especificamente os capilares sanguíneos. E os capilares sanguíneos, pessoal, nunca esqueçam disso, a parede dos capilares sanguíneos é constituída unicamente por células endoteliais, ou seja, pelo endotélio. Isto faz com que a parede dos capilares seja extremamente fina, é muito fina, certo? E além de ser constituída apenas por células endoteliais, na maioria dos capilares do nosso organismo existem fenestrações, existem poros, existem pequenos espaços entre essas células endoteliais. Tá? Então, o fato dos capilares sanguíneos terem a sua parede constituída unicamente por células endoteliais e ainda muitos capilares possuírem esses espaços, né, essas fenestrações, esses poros entre as células endoteliais, faz com que os capilares sanguíneos sejam os únicos vasos que permitem trocas entre sangue, células, células e sangue. Tá bem? Então, quando eu digo para vocês que ocorrem trocas de diversas substâncias entre sangue, células, células e sangue, eu estou dizendo que essas trocas ocorrem unicamente na altura dos capilares sanguíneos. Quando o sangue está passando pelos capilares, tanto capilares sistêmicos quanto capilares pulmonares, é que ocorrem essas trocas entre sangue, células, células e sangue. Certo? Tá bem? Fazer um parêntese. Existem alguns capilares no nosso organismo, capilares sanguíneos, que não têm poros, que não possuem fenestrações, ou seja, esses poros, eles são obstruídos, eles são fechados por proteínas, que a gente chama ocludinas, tá? Esses capilares sanguíneos que não possuem esses poros abertos são chamados de capilares sanguíneos, né, não fenestrados, certo? E eles estão presentes basicamente no nosso sistema nervoso central, porque o nosso sistema nervoso central, especialmente o encéfalo, ele precisa, obviamente, que os neurônios e as células da glia recebem aporte sanguíneo, óbvio, mas há necessidade de filtrar muito bem ou selecionar muito bem o que sai do sangue e chega nos neurônios. Por quê? Porque os nossos neurônios precisam ser protegidos de algumas substâncias que estão circulando, porque existem substâncias que podem estar circulando no sangue que podem ser neurotóxicas, ou seja, tóxica para os neurônios. E os nossos neurônios do sistema nervoso central, é o que a gente acredita ainda hoje, na medida em que eles morrem, eles não se regeneram. Então, a gente precisa proteger muito bem os nossos neurônios do sistema nervoso central, certo? Mas, fora isso, os capilares são extremamente permeáveis. E isso é fácil de entender, né? A gente tem que imaginar que existem muitas trocas, por exemplo, entre sangue e células, células alveolares, né? Que formam a parede dos alvéolos. Tem que ter muita troca entre sangue e células no nosso trato digestório, né? Porque tudo que a gente come, tudo que a gente ingere e digere, a gente precisa absorver, né? Precisa passar da luz, principalmente do intestino delgado, para a corrente sanguínea, senão nós não aproveitaríamos nada do que ingerimos, né? Dos alimentos que ingerimos e digerimos, e obviamente que nós aproveitamos muita coisa. Também é fácil de imaginar essa permeabilidade capilar na medida em que nós precisamos filtrar muita coisa que está na corrente sanguínea e excretar na urina, por exemplo. Então, os nossos capilares
que irrigam os néfrons lá nos rins são altamente permeáveis, tá? Eu acho que isso ficou bem caracterizado para vocês, então, né? Muito bem. Agora, na última figura que eu quero mostrar para vocês hoje, se refere aos capilares sanguíneos. E aqui, vocês estão vendo acima na figura, representado para vocês um segmento de capilar. Tá? E eu lembro para vocês, ó, aqui nessa figura, ele mais ou menos dividiu aqui, ó, mais ou menos aqui, né? A esquerda está pintado de vermelho e a direita, da linha preta ali, já está pintado de azul, né? O que representa isso? Representa, pessoal, o que ele quis representar aqui é que o sangue está chegando aos capilares sanguíneos, obedecendo esta flecha aqui, né? O sangue está chegando aqui, né? E nós agora estamos nos referindo a capilares sistêmicos, tá? Certo? Estamos falando de capilares sistêmicos, não estamos falando de capilares pulmonares. E o sangue, então, vai passando pelos capilares e deixa os capilares neste sentido desta outra flecha aqui. Então, o sangue que está chegando aos capilares sistêmicos é um sangue rico em oxigênio. E o sangue que deixa os capilares sistêmicos é um sangue pobre em oxigênio. Muito bem. Então, o capilar, ele didaticamente, ele é dividido em porção arterial, nós temos um terminal arterial do capilar e um terminal venoso do capilar. À esquerda, vocês estão vendo o terminal arterial, ou seja, por onde o sangue está chegando nos capilares. E à direita, vocês estão vendo o terminal, a porção venosa do capilar, quando o sangue já está saindo dos capilares e chegando às vênulas. E, posteriormente, vai chegar às veias. Tá? Muito bem. Então, nessa porção arterial do capilar, acontece o processo de filtração. E no terminal venoso do capilar, acontece o processo de absorção. O que é a filtração capilar? Como a flecha está mostrando, é a passagem de substâncias do sangue para as células. Certo? E o que é a absorção capilar? É a passagem de substâncias das células para os capilares. Bem? E vocês estão vendo que a filtração capilar começa a ocorrer no início do terminal arterial e vai acontecendo já em menor intensidade ao longo do terminal arterial, da porção arterial do capilar. E a absorção começa a ocorrer, né, no início da porção venosa do capilar e vai se intensificando até o final ali dos capilares e início das vênulas, certo? É isso que essas flechas estão mostrando para vocês. A questão aqui é por que ocorre isso? Por que ocorre filtração e por que ocorre a absorção? E a resposta está aqui, ó, nessas duas pressões que estão demonstradas aqui. Vocês estão vendo que existem duas pressões aqui. A pressão hidrostática e a pressão osmótica coloidal. Vocês podem ver na legenda aqui que a pressão hidrostática está demonstrada pelas flechas azuis, tá? E que a pressão osmótica coloidal está demonstrada pelas flechas vermelhas aqui. Muito bem. Duas coisas. A pressão hidrostática, representada pelas flechas azuis, ela não é constante. No início do capilar, ela é de 32 milímetros de mercúrio. E ao final do capilar, né, lá no final da porção venosa, do terminal venoso do capilar, ela é de 15 milímetros de mercúrio. mmHg é uma medida de pressão, muito utilizada nessas informações sobre sangue, tá? MM significa milímetros e Hg
é o símbolo, se vocês olharem na tabela periódica, do mercúrio. Tá? Então, milímetros de mercúrio. O que faz com que ocorra? O que é essa pressão hidrostática? Muito bem. Sempre que vocês têm um líquido contido num recipiente, o líquido exerce pressão sobre a parede interna do recipiente. Sempre. Tá? Sempre. Se vocês olharem este termo aqui, ó, este termo tem água ali dentro. E esta água está exercendo uma pressão na parede interna do termo. Claro que se a água estiver quente, a pressão é maior. Se a água estiver fria, a pressão é menor. Mas isso é relação à água, tá? Expansão ou não de água. Então, isso não nos interessa por enquanto. O sangue está na temperatura corporal, tá? Mas o fato é que, se a gente leva esta realidade para aquela figura ali, o líquido é o sangue e o recipiente é o capilar. Então, a pressão que o sangue exerce sobre a parede interna do capilar, a gente chama de pressão hidrostática. Vou fazer um parêntese. Quando o sangue está passando pelas artérias, ele exerce uma pressão na parede interna das artérias. E essa pressão a gente chama de pressão arterial. Certo? A famosa pressão arterial, que é aferida, é aquela 120/80, né? Quando a gente afere ela bem próximo ao miocárdio aqui. O famoso 12/8. Mas aqui não é artéria, é capilar. Então, a pressão não é arterial, é hidrostática, certo? E essa pressão hidrostática vai diminuindo ao longo do capilar. A pressão osmótica coloidal, que está representada pelas flechas vermelhas, ela é constante ao longo de todo o capilar. Ó. Ela inicia em 25 milímetros de mercúrio, e termina em 25 milímetros de mercúrio. Esse menos aqui, ó, significa que ela é no sentido inverso à pressão hidrostática, ou seja, que ela se sobrepõe à pressão hidrostática, tá? É por isso que tem o menos 25 ali. O menos é para que nós saibamos que a pressão osmótica coloidal é no sentido contrário da pressão hidrostática, certo? Da onde vem essa pressão osmótica coloidal? Muito bem. Existem substâncias que estão circulando e que não são filtradas, certo? Que não saem da corrente sanguínea. E aqui eu me refiro especialmente a proteínas plasmáticas de alto e médio peso molecular. Proteínas plasmáticas em geral, elas não devem sair do plasma, não devem sair do sangue, porque elas são proteínas plasmáticas. A função delas é permanecer no sangue. Então, essas proteínas, especialmente essas proteínas plasmáticas, elas criam uma força de atração para o sangue que a gente chama de pressão osmótica coloidal, antigamente chamada de pressão oncótica. Tá? Então, existem essas duas pressões, a pressão hidrostática, a pressão osmótica coloidal, na corrente sanguínea, na altura dos capilares sistêmicos. E essas pressões, elas se sobrepõem. Tá? Uma é na direção, que é a pressão hidrostática, é na direção sangue, células, e a outra pressão é na direção, que é a pressão osmótica coloidal, né? É na direção células, sangue, ou seja, sentido contrário, tá? Se vocês observarem até mais ou menos aqui, ó, a metade do capilar, ele chamou aqui, ó, enquanto a pressão hidrostática se sobrepõe à pressão osmótica coloidal, as substâncias são filtradas, ou seja, saem do sangue em direção às células. A partir do momento em que a pressão osmótica coloidal se torna maior do que a pressão hidrostática, porque a pressão hidrostática vai diminuindo, as substâncias começam a ser absorvidas, ou seja, sair das células e cair na corrente sanguínea, certo? Então, as trocas entre capilares sistêmicos e todas as células do nosso organismo, essas trocas, elas são chamadas de filtração e de absorção.
e elas ocorrem graças a essas duas pressões que existem nos nossos capilares sistêmicos, tá? Basicamente, graças a essas duas pressões. Quando nós tratarmos dos gases, ou seja, do oxigênio e do CO2, lá na fisiologia do sistema respiratório, nós veremos que, além dessas pressões, existem também as concentrações, né, as pressões de oxigênio e de CO2 diferentes no sangue e nas células, tá? E essas pressões fazem com que esses gases se movimentem. Mas quando nós não estamos falando de gases, estamos falando de outras substâncias, a gente atribui essas trocas basicamente a essas pressões que vocês estão vendo aí. Tá bem? Bom, estouramos o nosso tempo, mas eu ainda quero dizer para vocês duas coisas. A primeira é repetir o que eu disse na semana passada. Este é o nosso último vídeo de 2020, tá? O recesso da universidade começa agora no dia 21 de dezembro e se encerra no dia 1º de janeiro. Então, naquela primeira semana de janeiro, nós retomaremos as aulas, né? Eu enviarei novamente um vídeo para vocês, tá? Continuação das nossas aulas. A segunda coisa que eu quero dizer para vocês, na verdade, é desejar um excelente Natal, um excelente final de ano e um excelente início de 2021. Este ano de 2020 não foi fácil para ninguém, né? Foi um ano, digamos assim, de muito aprendizado, né? E que, então, neste final de ano, a gente possa usar esses dias de recesso para fazer uma retrospectiva, né, de 2020 e, com esses ensinamentos, projetarmos um 2021 melhor, né? Então, que a gente possa fazer essa retrospectiva em família e acompanhado de Deus, né? E de Jesus Cristo para aqueles que são cristãos, né? Lembrando que toda religião é boa, toda religião nos religa, né, com Deus e nos ajuda a entender as coisas que aconteceram conosco e nos ajuda também a melhorar e projetar um 2021 melhor, né, para a gente e para todas aquelas pessoas que estão próximas a nós. Tá bem, pessoal? Então, é isso que eu quero desejar para vocês. Um excelente Natal, um excelente final de ano e um excelente 2021 com muita saúde, com muita paz, com muita fé, tá certo? E muita prosperidade também. Um abraço e, se Deus quiser, nos encontramos na primeira semana de janeiro de 2021. Tchau, tchau.